Sejam muito bem-vindos ao Wesley Podcast. Eu sou Juliana, eu sou host aqui do canal e esse episódio acontece graças ao apoio do Reservatório de Dopamina, que é o melhor e o maior ambiente de autodesenvolvimento. Então, se você quer mudar seu estilo de vida, de ter um ano diferente, o RD é o seu lugar e eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo para você conhecer o Reservatório. E hoje é um episódio diferente. É um episódio diferente porque geralmente eu trago profissionais de saúde para falar sobre assuntos da saúde. E hoje eu trouxe uma profissional de outra área para conversar com o profissional de saúde, para ajudar o profissional de saúde. Então hoje eu tenho o prazer de trazer a Stephanie Fernandes, é jornalista de formação, formada na Universidade Federal de São João del Rei e já trabalha com marketing digital há 10 anos, com infoprodutos há 10 anos. Inclusive é minha amiga de infância, é minha sócia dentro do meu Instituto de Educação, então é um prazer te trazer até o Wesley Podcast, viu, Stephanie? Prazer é todo meu, Ju, de estar aqui hoje. Espero que a gente consiga trazer para os profissionais de saúde um olhar diferenciado para o marketing e tirar um pouco desse preconceito do que é o tal do marketing, né? A gente vai falar mais sobre isso hoje. Exato. Aconteceu uma mudança, assim, né, Steph? Tem acontecido uma mudança muito grande sobre como as pessoas buscam os profissionais. Então, até na década de 90, ali, no começo dos anos 2000, quando a gente queria ir num médico, a gente perguntava ali para o familiar, para o amigo, e esse médico, esse profissional, estava sempre perto de maneira geográfica, né? Então, era sempre a clínica ali da cidade, na rua debaixo de casa. Então, basicamente, os profissionais de saúde enchiam as agendas com boca a boca ali, né? Que é através da indicação. E quando o marketing se expandiu ali dentro desse mundo do marketing digital, tudo mudou, né? Eu mesma atendo 90% da minha agenda é teleconsulta, eu atendo brasileiros no mundo inteiro. Então, o marketing digital mudou a forma como as pessoas estão buscando os profissionais, né? Mas ainda tem muita resistência. Eu vejo muito colega com medo, né, com receio. O que você acha que acontece que ainda tem esse medo, assim, de parecer que é blogueirinho, do médico parecer que é um péssimo profissional só porque tem um Instagram? O que você acha que acontece na cabeça das pessoas ali? Ju, para a gente entrar nesse tema, eu acho que a gente tem que dar um passo para trás e falar sobre o conceito de marketing, antes de falar sobre marketing digital. Porque o marketing ele existe desde sempre, né? Como marketing, com esse nome, com conceitos que a gente conhece hoje, foi ali no início do século XX. Mas o marketing sempre existiu. E a diferença do marketing digital para o marketing tradicional está exclusivamente nos canais e na maneira como ele é executado. Só que então, se marketing existe desde sempre, por que a gente tem esse preconceito todo com o marketing digital especificamente? Porque é desconfortável, principalmente para o profissional da saúde. Ele não aprendeu nada sobre isso na formação, seja na faculdade, seja após a formação principal, né, nas pós-graduações, especializações. Ele não vê nada sobre isso. E ainda é muito enraizada essa questão de achar que o médico, basta ele ser bom. O fisioterapeuta, basta ele ser um bom fisioterapeuta. Essa é a única obrigação dele. Só que foi justamente o que você falou. Hoje, a gente tem uma jornada do cliente diferente. A gente tem o paciente chegando em vários tipos de canais, em vários formatos. E se a gente não olha para esses vários formatos, a gente fica preso. A indicação, ela existe, muito ainda. Só que como que é o caminho da indicação hoje? Antes você pedia para uma pessoa da sua confiança, seu pai, sua mãe, marido, irmão, amiga. Você pedia uma indicação para essa pessoa, ela te falava de um profissional que era da confiança dela, você agendava na hora. Beleza, se aquela pessoa confia, eu vou confiar também. Agora, hoje, a gente tem mais curiosidade. A gente vai pesquisar sobre esse profissional. Você me indica uma psicóloga, digamos. Eu te peço uma indicação de psicóloga. Você me passa. Mas eu vou te perguntar, Ju, qual que é o Instagram dela? Porque antes de eu ir até a consulta, a sessão com ela, eu quero saber o rosto dela. Eu quero saber a voz dela. Eu quero saber o que ela faz fora do consultório. Eu quero saber um pouquinho mais sobre ela. Eu quero ver se eu me identifico com ela. E isso faz muita diferença hoje em dia, porque não é algo que a gente faz muitas vezes consciente, não. Já se tornou um ato inconsciente. E aí pode ter alguém assistindo esse podcast, né, e pensando, mas eu não faço esse processo. Mas saibam que esse é o processo padrão de jornada do cliente hoje. Você pode até não fazer, mas tem muito mais gente que está fazendo.
E aí o profissional que acaba não se posicionando ali acaba perdendo, né? Eu já tive essa experiência de indicar uma psicóloga aqui de Florianópolis para uma família, e eles me pediram o Instagram e a profissional só tinha o Instagram da clínica, não tinha o Instagram ali da marca dela, né? Da psicóloga em si. E eles pediram uma outra indicação, para você ver como que isso é presente. Então não basta o profissional ser bom, ele precisa estar aparecendo ali, né? Ele precisa mostrar que ele é bom, além do perímetro ali do consultório, além da clínica. Ele precisa mostrar para outras pessoas. E quando a gente fala de marketing digital, eu acho que a primeira coisa que as pessoas vão pensar, assim, Stephanie, reduzir o marketing digital é ter um Instagram profissional. Ali, criar um Instagram profissional, pôr uma foto bonita, colocar alguma coisa na bio e começar a postar. O que é o verdadeiro marketing digital? Porque eu acho que tem muita gente que vai assistir esse vídeo e falar, mas eu já tenho Instagram, mas não tá vindo paciente, eu não tô com a agenda cheia. O que é o marketing digital, assim? O que compõe esse marketing? Uma coisa que me frustrou muito quando eu comecei nos infoprodutos a mentorar profissionais autônomos, principalmente, sempre gostei muito dos profissionais autônomos. Uma coisa que me frustrou muito era justamente que eu via que as pessoas queriam pular etapas. E quando a gente fala de marketing digital, realmente a primeira coisa que vai passar na cabeça é fazer conteúdo para o Instagram, porque é a maior ferramenta que a gente tem, é aonde a gente tem mais alcance, é gratuita. Então, sim, é muito importante a gente estar no Instagram. Só que para estar no Instagram, a gente precisa dar um passo para trás e falar de um negócio que se chama branding. A gente precisa ocupar um lugar na mente das pessoas que estão nos acompanhando, nos seguindo, conhecendo o nosso trabalho. E é através de estratégia de branding que a gente faz isso. O que é branding? Para quem nunca ouviu essa palavra na vida, o que é branding? É o espaço que você ocupa na cabeça do seguidor, do cliente, da pessoa que entrou em contato com você de alguma maneira, te conheceu de alguma forma. Então vamos... Sabe aquela frase bem clichê mesmo, mas que assim, acho que é a principal frase que descreve bem o que é branding, é o que as pessoas falam sobre você quando você sai da sala. Uhum. É a impressão que fica nas pessoas sobre quem é você, sobre o que você faz, o que você comunica, para quem você faz o que você faz. Uhum. Então, o seu branding, Ju, ele foi todo construído para que você passe acolhimento, para que você passe autoridade, para que as pessoas olhem para você e pensem, poxa, a Ju é uma médica diferente. A Ju é uma médica acessível. Eu nunca vi uma médica que conversa comigo assim, sem essa hierarquia. Não é muito horizontal o processo com você, dentro e fora do consultório. E eu vejo isso, não é porque eu sou sua paciente. Eu vejo isso porque eu te acompanho em qualquer canal. Qualquer canal que eu vou, seja aqui dentro do podcast, que exige um nível de, digamos que de formalidade diferente do que do seu story. Mas eu consigo enxergar a mesma Juliana dentro do podcast e a mesma Juliana no story. E a mesma Juliana no consultório. Uhum. Isso faz diferença. E a gente está falando isso por quê? Porque é o que você recebe de feedback, eu sei disso. Uhum. É o que as pessoas contam para você. O paciente chega no seu consultório e fala, nossa, doutora Ju, você é igualzinha no Instagram. Uhum. Por que você é igualzinha no consultório e no Instagram? Porque você sabe gerir o seu branding. Uhum. Mas assim, eu tive uma ajuda, no caso, eu tive a sua ajuda antes de começar meu Instagram. Então, antes de eu criar uma conta no Instagram, para quem não sabe, eu nunca gostei de rede social, não era algo que eu consumia por diversão ali, realmente nunca tive. E foi em 2023 que eu abri meu Instagram e eu fiz uma mentoria individual com a Steph na época sobre branding mesmo. E ela investigou comigo quais eram os meus valores profissionais, o que eu queria demonstrar. E sabe qual que foi a dor que eu cheguei? Talvez você que é recém-formado se identifique comigo. Eu era uma psiquiatra ali que terminou a especialização com 27 anos. E eu falei para Stephanie, eu preciso, para as pessoas me respeitarem, eu preciso parecer mais velha. Eu quero parecer mais velha para eu parecer mais experiente para as pessoas me escolherem. E você falou, Juliana, não tem nada a ver com isso. Você não tem que parecer mais velha, porque você é jovem, você começou a faculdade jovem. Agora, o que você quer que as pessoas percebam que já é seu? Não é fabricar uma imagem ali diferente no Instagram do que você é com seus amigos, com a sua família. O que já é seu? Eu falei, Stephanie, eu sou uma médica que para mim é muito importante estar próximo do paciente. Eu sou uma médica, eu me considero uma pessoa humana. Né? E isso é um valor para mim. Como que a gente vai comunicar isso? Como que a gente vai deixar as pessoas perceberem algo que já é seu? Entende que eu não fabriquei nada diferente? Era algo que eu já tinha,
Só que isso precisa estar explícito, né? Esse é o grande desafio do branding, Ju. É a gente conseguir olhar para si, olhar para dentro e entender o que está dentro da gente. O que é nosso, só nosso. O que é relevante pra gente. Até uma história engraçada, né? Antes de eu trabalhar, eu me especializar em branding, eu já trabalhava com marketing, mas meu conhecimento em branding já não era tão aprofundado assim, eu fazia terapia. E um dia, a tarefa que a minha psicóloga me passou foi: eu quero que você fale com 4 pessoas do seu círculo social, de níveis diferentes. Sua mãe, uma amiga, namorado, amigo do trabalho, gente que convive com você no trabalho. Pega pessoas bem diferentes e pergunta para elas quais são as 3 principais características que você enxerga em mim. Nessa época, era um período que eu estava com a autoestima muito baixa e estava um princípio de depressão. E eu não conseguia enxergar nada de bom em mim. E o mais engraçado é que eu enxergava que eu tinha um defeito, que era a questão de ter uma personalidade muito forte. Eu sou difícil de lidar. Eu tenho uma personalidade muito forte. É difícil as pessoas me aguentarem. Tudo por conta dos sintomas que eu estava tendo, né? E aí, quando eu fiz esse exercício, foi unânime. Eu falei com 4 pessoas diferentes. E a única característica que apareceu em todas elas e com a mesma justificativa foi a autenticidade. Eu nunca tinha pensado em mim como uma pessoa autêntica. Eu achava que a minha autenticidade era um problema, era um defeito. Era o que fazia as pessoas não gostarem de mim. E por que eu tinha essa impressão? Por nada. Porque eu estava me sabotando. Ninguém tinha nunca me falado isso. Mas eu tinha essa impressão de mim. Então, quando a gente está fazendo o estudo de branding, é importante que a gente olhe para fora também. Porque muitas vezes a gente vai se sabotar. A gente não vai conseguir enxergar o que há de bom na gente. Recentemente, uma aluna estava fazendo esse estudo de branding, conversou com os pacientes dela, os pacientes modelo, aqueles pacientes que ela adoraria atender só eles. E esses pacientes falaram que a característica que eles mais gostavam nela é que ela era sagaz. Ela nunca pensou, nossa, minha sagacidade. Ela nunca pensou nisso. E a partir desse momento que ela viu os pacientes falando de sagacidade, ela começou a pensar: o que eu faço dentro das sessões? Ela é psicóloga, né? Dentro das sessões, dentro do meu atendimento, da forma como eu atendo, que faz esses pacientes falarem: poxa, ela é sagaz. Por que isso é bom para eles? O que eu entrego de valor para eles quando eu sou sagaz? E aí ela tem um público de empresários, de um ticket, né, mais alto, de pessoas que ganham muito dinheiro, tem um posicionamento específico, tem uma rotina específica muito corrida. Então vamos parar e pensar qual que é a relação dessa sagacidade com esse tipo de público. Por que a sagacidade é importante para eles? Quando a gente vai se fazendo essas perguntas e aprofundando nessas perguntas, é aonde a gente chega nas respostas para o nosso branding. E aí, quando a gente chega nessas respostas, a gente começa a utilizá-las em todos os canais, em todos os pontos de contato da nossa marca. Então, eu começo a produzir conteúdo no Instagram que mostra por que eu sou sagaz. Eu faço um e-mail marketing contando uma história pessoal, desenvolvendo um storytelling, falando da minha sagacidade em algum momento da minha vida. Eu faço toda a minha comunicação baseada na sagacidade. O que aconteceu com você? Sou muito jovem. Então eu vou pegar uma característica minha que é muito forte, todo mundo observa, que é a inteligência. E a minha dedicação aos estudos. Eu estudo muito, você estuda muito desde que você nasceu. Você gosta muito disso. Então, se as pessoas têm a percepção de que, por eu ser jovem, eu não vou ser boa o suficiente, eu vou mostrar para elas que eu estou me capacitando o tempo todo. Que eu estou estudando o tempo todo. E até essa percepção foi testada, né, Stephanie? Que no momento da mentoria, eu postei uma caixinha de pergunta com exatamente essa pergunta, né, da sua terapia. Qual a característica que você mais vê em mim? Eu já fiz isso em 3 momentos diferentes, com 100 seguidores e com 100 mil seguidores. Todas as vezes que eu faço, vem uma questão de acessível, inteligência e didática. Agora que eu dou muita aula, aí vem como a questão da professora ali. Mas isso foi construído, né? Que foi construído também. Então, sempre vem essa questão do inteligente, estudioso. E eu acho curioso que no meu Instagram também tem pessoas da minha vida pessoal, que assim, pessoas que me conviveram durante a infância. Então, é algo que, de fato, está presente em mim, o fato de eu estudar muito. E, geralmente, quem estuda muito acaba parecendo que é mais inteligente por conta de uma questão de repertório, né? Não é uma questão de QI, não. É uma questão de ter mais repertório ali para usar. Então, é algo que esse exercício, inclusive, a gente até pode
estimular o pessoal a fazer, né? O pessoal que já tem Instagram, colocar uma caixinha ali e falar, ó, você que é meu paciente, que me conhece há muito tempo, qual característica que você mais vê em mim? Né? Seria essa a pergunta, Stephanie? Qual a principal característica que você vê em mim, ou qual a principal característica que vem na sua mente quando você pensa em mim? E quem não tem Instagram, mas quer começar esse processo de branding, tá completamente perdido, faz como eu fiz na terapia. Faz como eu fiz. Pega aquelas pessoas próximas de você, que convivem com você em níveis diferentes, e faz essa mesma pergunta. Pede as 3 principais características, porque eles vão conseguir desenvolver melhor. E aí você vai ver o que eu vi. Você vai ver que tem pessoas falando a mesma coisa sobre você. E aposte nelas. Então, a autenticidade, para mim, é uma coisa muito forte. E é algo que, sempre que eu vou tomar uma decisão sobre a minha marca, eu penso em como eu vou reforçar a autenticidade. Como que eu vou mostrar para as pessoas que eu sou autêntica? E o que significa autenticidade para mim? E uma coisa que eu acho que talvez afaste as pessoas também, tô trazendo só problemas, assim, de coisas que eu já vivi também, né? É que quando a gente começa a olhar vários perfis de vários médicos, vários psicólogos, a gente vê um padrão, porque eles estão falando das mesmas temáticas, estão vendo as mesmas situações. Só que quando aquele médico terceiriza tudo aquilo, né? Então, eu tô falando médico aqui porque eu sou médica, então por isso que eu tô usando sempre o médico mas serve pro físio, serve pro dentista, qualquer outro profissional. A gente tem pouco tempo. E aí a gente acaba terceirizando aquilo que a gente menos gosta. O que eu mais gosto de fazer é atender. Tudo que não é atendimento cai num gosto menor do que o estar ali na frente do paciente. Então, as pessoas acabam terceirizando essa questão do marketing. Vem uma agência e fala assim, olha, Juliana, você vai pagar ali R$2.000 por mês, eu vou fazer 10 posts por mês e você grava uns stories ali quando tiver tempo. E aí fica aqueles perfis muito parecidos, né? Que você entra de um para o outro, parece que você está vendo a mesma coisa, porque a agência não vai pegar só uma psiquiatra, vai pegar inúmeras psiquiatras. Por que isso não funciona assim, Stephanie? Por que terceirizar esse branding, essa construção, esse marketing para uma empresa ali que não vai fazer algo personalizado, por que isso não funciona? Ju, eu te conheço desde os seus 5 anos de idade. Você acha que eu conheço todas as camadas de quem você é? Nem eu conheço. Exatamente. Quando você terceiriza para uma agência de marketing, para um profissional que não te conhece profundamente, e normalmente eles não buscam mesmo saber profundamente, assim. Até porque é difícil, né, você conseguir conhecer a pessoa tão profundamente. E não tem essa abertura do próprio profissional que está contratando de querer trazer essa essência dele à tona. Para ele, assim, é mais fácil eu terceirizar. Faz aí o marketing, porque eu tô te contratando para isso. Eu só quero tirar isso da minha vida. E eu não culpo o profissional por pensar assim. Ele nunca foi instruído em momento nenhum da vida dele que isso é importante. Ele não entende por que é importante. Ele só acha que ele tem que fazer porque tá todo mundo fazendo. Ele não tem essa noção de tudo que a gente falou até aqui. De construção de marca, de percepção de valor. E aí, muitas vezes, ele se frustra, porque ninguém se identifica com o perfil dele, ninguém marca uma consulta quando entra no perfil dele. E aí, a gente tem vários pontos que são problema aqui. Primeiro, falta de paciência. Não adianta você postar por um mês e achar que vai captar 500 pacientes por semana só porque você criou um Instagram, uma conta no Instagram e está postando. Quantos outros profissionais estão postando ao mesmo tempo que você e postando 3 vezes mais que você? 10 vezes mais que você? Por que você vai se destacar perto deles? Eu passei por uma experiência recente, estou morando numa cidade há pouco tempo, né? E lá eu não tenho ninguém para me indicar. E eu precisei ir numa médica recentemente. E então, o que eu fiz? Fui no Google. Então, vamos falar de jornada do paciente, inclusive, aqui. Qual que foi o primeiro canal que eu fui? Google, porque é mais fácil de encontrar o profissional ali. Vem mais segmentado para mim. Então, botei ali o que eu estava buscando. Os 3 primeiros que apareceram foram o que vieram no meu radar. Um ponto importante, quando você coloca seu nome ali no Google, sua especialidade, e você não aparece nem na primeira página, tá errado. Você precisa correr atrás de subir o seu nome no Google, porque é muito difícil a pessoa que vai na segunda página procurar. Eu olhei os 3 primeiros. Foquei nos 3 primeiros. Fiz um filtro inicial. 3 nomes. Entrei no Google Meu Negócio de cada um deles. Quem tinha avaliação? Só uma. Só uma tinha um perfil no Google Meu Negócio bem feito. Só uma tinha fotos do consultório, fotos dela, fotos do ambiente mesmo, do atendimento, como funcionava. Tinha uma descrição do que ela atendia, qual a especialidade dela, que justamente era muito
ali perto do que eu estava procurando, porque eu ainda não tinha um diagnóstico, então eu não tinha certeza absoluta da especialização que ela tinha que ter. Mas eu sabia que ela estava no caminho do que eu precisava ali, dos meus sintomas, porque ela falou sobre os sintomas. Então eu falei, nossa, eu não sei se meu problema é esse, mas pelo que ela está falando, está muito parecido. Então... Rolou uma identificação. Rolou uma identificação. Olhei as avaliações. 5 estrelas. Mais de 50 avaliações, tudo 5 estrelas. Li as primeiras 10, digamos, né? As primeiras 15. Em todas, estavam falando justamente o que eu priorizo num profissional. Um atendimento cuidadoso, tempo de consulta, não atende com pressa. Esse era um dos principais pontos que eu estava buscando. Não atender com pressa. Porque era uma questão que eu já venho tentando tratar há muitos anos, e eu vinha dessa recorrência de muitos médicos que ficavam 15, 30 minutos no máximo no consultório comigo, e eu saía de lá sem entender nada do que eles tinham falado. Então olha como que eu já me identifiquei no Google, meu negócio da pessoa. Aí eu já criei o quê? Uma pequena confiança. Foi como se ela tivesse aberto a porta do consultório para mim e eu tivesse decidido entrar. Eu não decidi agendar ainda, mas eu decidi pelo menos dar uma chance para ela. Qual que foi o meu segundo passo? Vou procurar esses profissionais no Instagram, porque eu quero saber da vida pessoal dela agora. Não é consciente, gente. Isso é tudo automático, né? É automático. Eu não fico pensando assim, deixa eu ver se ela tem um cachorrinho igual o meu. Eu não penso isso. Mas eu entrei no Instagram dela e vi o quê? Que o cachorrinho dela frequenta uma creche igual o meu cachorrinho frequenta. Ali na hora, só de eu saber que ela gosta de cachorrinho, eu já fiquei assim, nossa, que legal, ela também gosta de cachorro. Então, tudo isso foi gerando uma percepção. Isso é o branding. Isso é o branding. Ela foi gerando uma percepção de valor na minha cabeça que quando eu fui agendar, quando eu conversei com a secretária dela, que também foi um atendimento muito bom, foi um processo que ela simplesmente não mandou o preço para mim. Ela perguntou o que eu estava sentindo. Ela me perguntou por que eu estava buscando atendimento. Se eu tinha exames prévios para mostrar para a doutora. Quando ela me falou o preço, era um preço alto. Mas eu não questionei em momento nenhum. Eu só agendei. Foi além. Era um preço além do orçamento que eu tinha separado para isso. Mas eu não tive como questionar. Olha que interessante isso, gente. Assim, ela, em todos os momentos da jornada ali, do lead, né? Que é o lead é o cliente em potencial. A Steph não era uma paciente quando ela estava colocando ali no Google. Especialidade e a cidade que ela mora. Então, colocar ali, psiquiatria Florianópolis. Né? A pessoa está ali procurando qualquer psiquiatra que resolva o problema dela. Só que acontece, se você está na primeira página ali e você tem um monte de foto, já no seu Google Meu Negócio, você tem um monte de foto da sua clínica, onde dá para ver ali, e a pessoa se vê ali, ela projeta ela aqui na clínica, fala, nossa, que clínica aconchegante ali, uma clínica, né, parece que tem uma organização, vê a foto da médica e é uma foto profissional ali da médica, vê um monte de avaliação ali elogiando. E aí o outro colega tem foto só da fachada, que o Google mesmo colocou com aquelas fotos automáticas do Google. Gente, a gente não demora nem um milésimo de segundo para escolher. E pode ser que esse segundo médico tenha pós-doutorado em alguma universidade fora do Brasil. E essa médica seja uma médica que fez residência no Brasil, que trabalha há 5 anos e que tenha até menos experiência do que esse segundo médico. Mas essa preocupação de estar presente ali no Google já fez com que capturasse atenção, já fez que fosse para o Instagram. No Instagram tem essa parte pessoal que o médico pode postar, o profissional de saúde pode postar, nesse sentido de criar uma identificação. Não é postar a vida inteira e nem virar blogueiro e virar influencer digital. Eu não sou blogueiro, não sou influencer digital. Eu posto aquilo da minha vida que eu acho que faz sentido o paciente ver, que pode fazer com que estimule o paciente de alguma maneira a mudar os hábitos dele. E a partir disso, cria um relacionamento, uma confiança que quando chega ali na secretária bem treinada, independente se ela separa um orçamento ali de R$600 para consulta, a consulta é 800. Eu vou chegar nesse orçamento porque eu acho que vai valer a pena, porque eu confio que ela vai resolver meu problema. Então, essa confiança, ela foi cuidadosamente, estrategicamente pensada desde o primeiro momento no Google até no momento que você é recebido na recepção e é oferecido um café, uma água e a pessoa fica sentindo. Tudo isso aconteceu antes mesmo da médica falar, oi, Steph, seja bem-vinda, vamos entrar para a consulta? Ou seja, antes da consulta acontecer, a Stephanie já fez uma imagem da médica ali, daquilo que ela viu no online, nesse caso, né? Nesse caso, foi tudo em mídia digital. Então, hoje, assim, eu sinto, pela minha carreira, né, que decolou por conta do marketing digital, eu não consigo ver
um outro meio de ter resultados, assim, resultados pelo menos rápido que eu queria, né? Eu queria viver do meu consultório particular em menos de 5 anos, sem marketing digital. Eu acho que a boca a boca continua funcionando, né? A indicação continua funcionando, só que é um método que não há controle. Eu não posso controlar um paciente que sai do consultório e fala, olha, agora começa a me indicar aí para os seus amigos. O que eu posso fazer é dar a melhor experiência possível, atender com a melhor qualidade que eu consigo, que vai ser automático, o paciente vai ter uma sensação que ele me deve algo. E nessa sensação que ele me deve algo, quando um amigo falar, cara, eu não tô bem, vai na Ju porque ela me ajudou. Então, assim, a indicação eu não controlo. É algo que vai acontecer e tem esse efeito bola de neve. Mas o marketing digital eu controlo. Perfeito. E aí, essa questão que a gente entrou nos problemas, assim, Stephanie, o que você acha que diferencia um médico ali que é bem posicionado, que tem um profissional que é bem posicionado, que tem uma agenda preenchida, que tem busca ali, que cobra o preço que ele quer, e o médico que está fazendo ali, gastando dinheiro em agência e não está tendo resultado? Você acha que é uma questão? Porque eu vejo que tem gente que tem a questão de achar que é número de seguidor. E eu, particularmente, vi na minha prática que eu, com 5 mil seguidores, eu estava com a agenda preenchida. Não foi uma questão de seguidor. Para mim, não. Hoje eu tenho mais seguidor porque eu vim aqui no Eslen várias vezes, o podcast me deu visibilidade, mas não precisa de seguidor para lotar a agenda. O que você acha que diferencia esses dois profissionais? Um que tem um Instagram ali e faz só quando tem tempo ou terceiriza, e daquele profissional que é bem posicionado e que tem agenda lotada e as pessoas confiam? A diferença entre eles é básica. Um assumiu que precisa desse trabalho e colocou na agenda como parte do trabalho, e o outro está empurrando com a barriga, digamos. O outro acredita que não precisa daquilo de verdade, não enxerga aquilo como um trabalho. Eu não consigo fazer isso agora porque eu tenho outras tarefas. Você sempre vai ter outras tarefas. O atendimento do seu paciente sempre vai ser prioridade. Você não faz um post no Instagram enquanto você não zerou seu WhatsApp. Enquanto você não mandou receita para todos os seus pacientes. Mas por que você dá conta de fazer tudo que você faz? Porque você é muito organizada. Você colocou o marketing como parte da sua vida e do seu trabalho. Então você tem horário na sua agenda para isso. Vagou um pedacinho da sua agenda, tá ali. Se bobear, tá até no Google Agenda. Horário de fazer post. Entre uma consulta e outra ali. É o seu momento. Claro que hoje você já tem muita flexibilidade para isso, porque você já está fazendo isso há alguns anos, então você tem essa facilidade. Só que a pessoa que está começando, ela precisa calcular milimetricamente mesmo, porque é difícil a gente manter constância. É como qualquer outra coisa. Atividade física. Se eu não separo um momento do meu dia, que é o momento da atividade física, é muito difícil eu manter essa constância. Então, se eu sou uma pessoa que tem dificuldade nisso, o que eu gosto de fazer? Meu horário da academia é 6h30 da manhã. Antes de dormir, eu vou deixar minha roupa pronta, para eu não negociar. Não gastar tempo pensando no look que eu vou botar para ir para academia. Eu já deixo ali preparadinho. Então, eu assumi que aquilo ali é uma coisa que precisa ser feita e eu facilito as coisas ao meu redor para que isso realmente aconteça. Dos mentorados assim que você tem, que são psicólogos e psiquiatras, né, hoje, o que você vê do perfil do profissional que você vê que ele se organiza e consegue ser constante, e quem está improvisando muito? Eles colocam o buraco na agenda? Ou você acha que é uma questão não só de agenda, mas essa questão de mentalidade? O que você acha que... Porque aí você vê um monte de gente, você vê gente dando certo, gente não dando tão certo assim. Então, acho que você já viu esses padrões de comportamento do profissional. Com certeza. Mentalidade, Ju. Mentalidade. E são coisas que as pessoas não querem parar para olhar. Porque é difícil. É como um processo de psicoterapia. Dói, né? A gente parar para mudar a nossa mentalidade. Para mudar a mentalidade, a gente tem que olhar para a crença. Olhar para a crença dói. Desconstruir algo que está sendo firmado ao longo de muitos anos é complicado. Não é da noite para o dia. Então, desanima também que o processo precisa ser constante para que venha resultado. É aquela questão da pessoa que posta um mês, não vê resultado e se frustra. Mas tem um mês que ela está fazendo. Por mais que ela esteja fazendo muito bem feito, tem um mês que ela está fazendo. Mas o que a gente conquista de grandioso na vida no curto prazo, né? Assim, um relacionamento Exato. bom é longo prazo, um patrimônio é longo prazo. Exato. Um físico que a pessoa queira é longo prazo, uma saúde e alimentação a longo prazo. Então, assim, eu acho que as coisas mais importantes são construídas a longo prazo. Eu acho que o problema é ver ali o Instagram ou a mídia que a pessoa escolhe
para captar paciente como um instrumento pontual. Então, minha agenda tá... Isso a gente já viu juntas isso, né? De uma aluna nossa. Vou usar aqui o Instagram até lotar minha agenda. Lotou minha agenda, aí eu nunca mais entro no Instagram, só que os pacientes vão tendo alta, vão saindo, é um processo natural. Ali a agenda é cíclica, tem sazonalidade, tem meses piores. E aí, quando você volta, você já quebrou a confiança. Você sabe que nesse último mês que eu fiquei doente, Stephanie, que eu fiquei, né, num período internado ali, eu fiquei mais ausente mesmo por questões de saúde. Mas eu postei algumas coisas, inclusive, que eu estava doente, né? E eu percebi essa queda do número de leads chegando na consulta, assim, uma queda de 50%, de 40%, só por eu não estar presente todos os dias no story. E você já tem autoridade, você já tem visibilidade, você já construiu isso no passado dos anos. E eu já tenho uma agenda preenchida, então por mais que estejam chegando menos leads por conta de uma questão de doença ali, a agenda continua sendo preenchida por pacientes antigos. Então isso não me traz um impacto ali financeiro ou de agenda. Agora, uma pessoa que está começando, lotou a agenda, sumiu do Instagram, a partir do momento em que ela precisar de novo, aquela confiança foi quebrada de alguma maneira, porque as pessoas esperam que você vai estar postando, que você vai estar... Você precisa estar presente na cabeça das pessoas. Eu acho curioso, assim, tem alguns pacientes que me mandam mensagem, assim, no direct, assim... Nossa, Ju, agora que você postou aqui, eu lembrei, eu tenho que marcar consulta. Então, assim, você tá sempre ali no dia a dia da pessoa. Não é uma vez por mês, não é 2 vezes por ano. Não é só a nossa vida que é corrida, a vida do paciente também é. Muitas vezes ele esquece. Quantas vezes a gente procrastina de agendar um dentista, agendar uma consulta que seja, por conta da correria. E se você tá ali como um lembrete constante da sua existência, que seja, às vezes não é nem fazendo essa chamada para ação direta de agende sua consulta, sua consulta. Mas se você tá ali presente, a pessoa te vê, você falando sobre ansiedade, por exemplo, e você me diagnosticou com ansiedade. Quando você fala de ansiedade, eu penso, nossa, eu tô passando por isso, parece que eu tô com esse sintoma mais forte no último mês. Tá na hora de voltar lá na Ju. Será que a medicação tá certa? Será que eu tenho que fazer algum ajuste? Vou agendar uma consulta com a Ju e tirar essa dúvida. Você tá presente no dia a dia dela. E uma coisa que eu acho que é importante a gente conversar também, Stephanie, porque as pessoas, geralmente, quando tem clínica, elas tendem a fazer tudo no nome da clínica, né? Então, eu, por exemplo, eu sou sócia da BeHealth, né? Junto com o Wesley, junto com o Zé, o João. Então, a gente tem uma marca corporativa, uma empresa, BeHealth Hub, mas eu tenho a marca pessoal, a Juliana Fonseca. O Wesley tem a marca pessoal, Wesley Delanogari. E eu acho que as pessoas, elas colocam tudo como se fosse um branding só. E são branding diferentes. E hoje, o que a gente vê de tendência no mercado, por exemplo, com os sócios ali do G4, todas as imagens ali dos sócios do G4 são fortalecidas para o branding do G4 crescer, do CIMED. O João Adib, né? João Adib, né? É uma marca forte para fazer a empresa crescer. A Avan tem o dono ali que faz toda a parte ali do marketing para a empresa crescer. Então, eu acho que a gente teria que explicar um pouquinho para o pessoal do porquê que uma marca pessoal forte antecede essa marca corporativa. A marca pessoal, primeiro, a marca pessoal ela existe desde que você nasceu. Então não é opcional. A marca corporativa ela é criada do zero. Você decide se você quer que ela exista ou não. A marca pessoal não. E por que todos esses profissionais que você citou fortalecem a marca pessoal deles e isso tem um impacto direto na marca corporativa que eles criaram. Porque a gente se conecta com pessoas. A gente não se conecta com uma marca figurativa, digamos. A gente não se conecta com um nome que não significa nada pra gente. É muito mais fácil a gente criar significado para uma outra pessoa com uma marca pessoal. Por que as pessoas admiram o Wesley? Porque eles olham o estilo de vida do Wesley, as coisas que ele acredita, o posicionamento dele e falam, é exatamente nisso que eu acredito. E aí ele traduziu todo o branding pessoal dele no RD. E trouxe para uma marca corporativa. Só que na marca corporativa não é só ele. Então todo mundo que está, por exemplo, os professores que dão aula no RD, eles precisam compactuar com o branding que o Wesley criou para o RD. Tudo precisa estar conectado. Só que esse é o grande desafio, essa é a grande dificuldade. E não significa que a marca corporativa será para sempre a tradução da marca pessoal do seu fundador. Porque precisa começar de algum lugar. Dificilmente uma marca corporativa vai começar
completamente diferente ali da essência do seu fundador, porque o seu fundador vai influenciar diretamente na construção daquele branding, né? Mas com o tempo, essa marca vai sendo impactada por outros sócios, por outros profissionais que atuam dentro dessa marca. E com isso, esse branding vai sendo lapidado. E ele também escuta muito a persona, ou seja, o público ideal, a pessoa exata que ele quer atingir. Se essa persona tem comportamentos, sentimentos, dores, sonhos específicos, tudo isso vai ser observado para ser colocado na marca corporativa, no branding da marca corporativa. Até citar um exemplo de algo que a gente passou. Quando a gente começou o nosso instituto, né, o Instituto de Educação Juliana Fonseca, a gente pensou que a gente falaria de uma forma. A gente pensou em valores nossos, em questões nossas, e que a gente traduziria isso no instituto. Só que com o tempo, a gente foi percebendo que não era exatamente aquilo que o nosso mercado queria. Não era exatamente aquilo que o nosso mercado precisava, na verdade. A gente enxergou uma lacuna no mercado que ninguém estava preenchendo. E com isso, a gente lapidou o nosso branding. Passamos um ano inteiro lapidando esse branding. Justamente porque não é só uma questão de olhar para os fundadores, o que eles querem, o que eles acham que vai funcionar, mas é colocando no mundo. Porque também não adianta a gente se sentir pronto. Deixa eu produzir tudo aqui. Quando tiver tudo nos mínimos detalhes, aí eu coloco no mundo. E a gente vê isso em aluno, né? Eu primeiro tenho que fazer a logo, eu tenho que fazer a foto profissional, eu tenho que ter a bio perfeita, aí eu tenho que tirar as fotos pessoais do Instagram, aí eu preciso começar a ter uma aula de oratória. E assim, nessa questão de produção de conteúdo, assim, como quase tudo na vida, a gente fica bom fazendo muito, né? Então, não só de entender como eu vou falar aquele conteúdo, mas também de treino de fala. Por exemplo, vídeo, né? Os primeiros que a gente grava ficam muito ruins mesmo. A gente não sabe nem olhar para a câmera. A gente gagueja, grava inúmeras vezes e depois a gente vai ficando natural. A gente encontra o nosso tom, a gente encontra o nosso ritmo. Então, eu acho que parte daquela hora que você falou que falta paciência, eu acho que não é só paciência do resultado da agenda ali, do ganhar dinheiro porque a agenda está lotada. É mais uma questão também de paciência com o processo de ser ruim em algo. E a gente é ruim no começo mesmo, não tem como. A gente grava o vídeo, tem lógico pessoas que têm mais facilidade nata ali da comunicação, às vezes pessoas mais extrovertidas, mas todo mundo é ruim começando ali no começo e vai ficar bom fazendo muito. É prática mesmo, né? Meu exemplo, né? Tem 2 anos que eu tô exclusivamente no bastidor. Mesmo trabalhando com marketing há mais de 10 anos, eu passei 2 anos focada no bastidor construindo uma empresa, colocando todo o meu esforço na construção dessa empresa. E aí, hoje que eu estou voltando aos holofotes, hoje que eu estou voltando a produzir conteúdo, hoje que eu estou voltando a mentorar os alunos, eu sinto dificuldade, porque eu fiquei parada 2 anos. Por mais que eu já tenha as skills necessárias, eu já tenha desenvolvido isso há anos atrás, ainda é desconfortável. Então imagina para uma pessoa que está começando do zero, que não estudou marketing, que não sabe nada de comunicação, que está aprendendo tudo isso, está no processo de aprender. Ela vai errar muito. Só que ela só vai acertar quando ela errar muito. Quando ela entender aonde que ela está errando. E entender aonde ela é melhor também. Igual esse exercício ali das características, né? Onde que eu me destaco, o que em mim se destaca. Quando a gente produz muito conteúdo, vai ficando mais claro pra gente quais são onde a gente brilha, onde fica mais fácil. Às vezes você é muito melhor no carrossel do que no vídeo. Você não vai parar de produzir vídeo por causa disso. Mas às vezes você vai encontrar um formato de carrossel viral. Um formato de carrossel que funciona muito bem pra você. Você conseguiu equilibrar isso. Você tem formatos de carrossel que funcionam maravilhosamente bem, que já tem a sua cara, e você também tem formatos de vídeo que funcionam muito bem. Você consegue ter esses 2 caminhos muito bem, mas ultimamente a gente está forçando mais o carrossel, né? A gente está funcionando melhor no carrossel. E isso é cíclico, porque a internet muda. O tipo de conteúdo muda. O tipo de conteúdo muda. O conteúdo hoje é lo-fi, né? Que é o conteúdo sem tanta edição. Tá performando melhor do que aqueles vídeos no começo, ali há 2 anos atrás, que era super editado, com cortes. Esse é o melhor horário para começar, a melhor época para começar. Porque se fosse há 2 anos atrás, 3 anos atrás, ali para trás... Precisava ter editor de vídeo. Exato.
Canva profissional, a gente perdia 5 horas para fazer um carrossel lindo, e aí a gente não tinha noções de design, a gente precisava estudar isso para fazer aquele carrossel bem bonito visualmente, e hoje a gente consegue produzir um conteúdo em 5 minutos dentro do Instagram sem abrir nenhum outro aplicativo. Nada. Simplesmente pegando uma foto que estava na sua galeria, usando o próprio story ali, usando o texto do story, escrevendo ali mesmo, salvando aquela imagem e postando no feed. Apenas. Então a gente precisa explorar isso, aproveitar. Então não deixa para começar daqui a um ano, porque eu não sei se daqui a um ano vai estar assim. Não sei se vai voltar a era dos vídeos super produzidos, a era... Eu acho que não, por conta do comportamento hoje que a gente tem do público. As pessoas estão cansadas. A gente veio de anos desse tipo de produção de conteúdo. E tudo ficou muito artificial. Ficou cansativo. Todo mundo ficou muito igual, todo mundo. Muito igual, né? Exato. Todos os perfis ali tinham a mesma cara, né? Uma coisa que eu acho que me incomoda basicamente todo mundo que está assistindo aqui, que trabalha com medicina baseada em evidências, com prática baseada em evidências, é esses profissionais pouco técnicos, que são chamados de carinhosamente charlatões, né, que divulgam informações ali erradas sobre saúde, prejudicando as pessoas, mas com ótimas habilidades em comunicação e vendas. Então, esses profissionais, né, têm milhares de seguidores, milhões de seguidores, um ótimo alcance. Eles são excelentes realmente na produção de conteúdo, mas tecnicamente são fracos, né? E isso tem dentro da medicina, dentro da psicologia, dentro da odontologia. E eu fico preocupada se é a presença deles que afasta os técnicos. Eu queria, assim, ver o ovo ou galinha, Steph, o que você acha? Se é a presença do charlatão que expulsa ali o mestre, o doutor, o cara que é o PhD da área, ou se, ao contrário, o fato desse PhD não estar no Instagram abre espaço para o charlatão ali que tem essa habilidade de comunicação. Eu acho que é os dois, Ju. Porque quando o charlatão se posiciona e ele tem essa boa habilidade de comunicação desenvolvida, isso faz com que o PhD não se sinta bom o suficiente para estar lá. Eu domino a técnica, eu sei a técnica. Porém, eu não consigo falar tão bem quanto esse charlatão. Então as pessoas não vão acreditar em mim. As pessoas não vão confiar em mim. Elas não vão prestar atenção em mim. E o contrário também acontece. Quando o PhD não faz essa parte do trabalho dele de colocar no mundo a sua voz, sobra espaço para o charlatão. Abre espaço. Se tem pouca gente falando de ciência, se tem pouca gente trazendo evidências, o charlatão ele vai ocupar esse espaço que está vazio. Então, quanto mais a gente deixa espaço para profissionais ruins, porque, gente, é fato. Toda profissão vai ter profissional bom, vai ter profissional ruim. Toda profissão. E, às vezes, o profissional ruim, justamente por ele não ter a técnica, ele precisa buscar um outro diferencial. Ele precisa buscar algo que faça ele se destacar. E se não é a técnica, se não é o estudo, que seja algo que vai colocar ele ali no holofote. E aí é aí que ele acaba conseguindo brilhar, digamos. Então, quando a gente está se colocando num ambiente, num local de não quero me expor, a gente está, de certa forma, indiretamente, não é consciente, não é porque a gente quer, dando espaço para quem não tem propriedade para falar. Então é responsabilidade do bom também estar ali e ocupar esse espaço. E até porque se tiver muita gente boa falando aquilo que é correto, e mesmo que a pessoa tenha uma habilidade ali de comunicação fora da curva, vai chegar algum momento que ela vai ser engolida pelo próprio mercado, que vai falar assim, nossa, mas eu ouvi 10 psicólogos ali bons, são reconhecidos, falando e o outro ali que fala bem, tem um canal do YouTube grande, mas ele tá falando uma coisa que é completamente inversa. Pelo menos vai gerar dúvida. Então, mesmo que o lead ali, o seguidor ainda não tem um lado na história, porque ele não é um perito, né? Ele não é um técnico no assunto para saber quem tá certo e quem tá errado, pelo menos dúvida vai gerar. Eu acho que isso é importante, porque eu acho que uma das coisas que pode estar afastando é alguns pontos que a gente já falou aqui hoje. Primeiro, a gente não tem noção nenhuma disso na faculdade. Aliás, a faculdade forma a pessoa técnica naquele assunto, né? Então, forma o médico. Mas a gente não sabe nada de gestão, nada do que é a vida real ali do consultório, como que treina funcionário, como que cuida de financeiro, como que cuida de marketing, como que organiza uma agenda. E a gente vai aprendendo por imitação.
Eu mesmo peguei um modelo de negócio, assim, de professor, de gente que era mais velha que eu, de colega que formou 1 ano antes. Então, a pessoa formou 1 ano antes, nem sabia o que era o modelo de negócio, e eu estava copiando. Porque não tinha referência. Não tinha esse referencial. Então, eu acho que é importante as pessoas entenderem como que esse espaço precisa estar ocupado justamente para a gente conseguir divulgar a ciência com responsabilidade. E se desligar. Eu, particularmente, não sigo nenhum desses profissionais que divulgam coisas que não são científicas, porque me deixava angustiada, assim, parecia que eu queria rebater, eu queria comentar. Então, eu não sigo, não faço questão, e eu foco naquilo que é importante para mim e para a pessoa que está ali na frente, né? Que é divulgar a informação de forma responsável. E uma coisa que me mantém, assim, Stephanie, no Instagram, mesmo tomando hate, inclusive aqui no podcast, às vezes nos comentários mal educados, é a questão de você conseguir ajudar pessoas que muitas vezes não têm acesso a um cuidado ali especializado, assim. Você acha que isso é uma boa forma de trazer mais profissionais que são bons, que às vezes até já tem uma agenda preenchida ali, já ganham dinheiro suficiente na profissão? Você acha que é uma boa forma da gente convencer a galera que está em casa assistindo, assim, de vir para essa questão das mídias? No começo do podcast, a gente falou sobre essa aversão do profissional de saúde a falar de marketing, a querer se posicionar, a explorar o marketing, né? E essa aversão toda eu vejo que é muito por concentrar a parte, se concentrar na parte ruim do marketing. Toda profissão tem um lado bom e um lado ruim. E aí a gente só olha para o marketing como se ele fosse única e exclusivamente gatilho mental. Compre agora. Se você não comprar de mim, você vai se arrepender. Último dia, últimas vagas. Minha agenda tá lotada. Se você não agendar agora, você vai ficar sem. A gente foca nesse tipo de marketing. E poucas vezes a gente olha para o marketing que está sendo bem feito. Então, se você tem frustração com o marketing, para de olhar para esse marketing negativo, que você julga negativo, e olha para o marketing de uma pessoa que você vê como referência. Por exemplo, se você vê a Ju como referência em marketing, se você gosta da maneira como ela faz marketing, estuda o que ela está fazendo que é marketing. O que funciona na prática dela dentro do marketing? E o que eu posso modelar para mim? Não copiar, mas modelar. O que funciona que para mim também funcionaria? É nisso que eu tenho que focar. É focar na parte boa do marketing. Como toda profissão, vai ter sim a pessoa que faz de um jeito antiético, de um jeito abusivo, errado, e vai ter a pessoa que vai fazer de um jeito que cabe na sua realidade. A gente tem as práticas dos conselhos, né, que já fazem uma lista ali de pontos que você pode fazer, que você não pode fazer. Por exemplo, você psicólogo é obrigado a colocar o seu CRP na sua bio. Em algum momento ali do seu Instagram tem que ter o CRP. Você tem uma lista de coisas que já vão te deixar próximo, mais perto da ética, fazendo ética, né, dentro do seu marketing. Então começa por aí. Já começa por aí, porque você já vai se sentir um pouco mais aliviado. Você já vai conseguir enxergar que existe um caminho de fazer marketing que não vai ferir quem eu sou, não vai ferir o que eu acredito. Eu acho que uma coisa que diminui muito a resistência, porque você fez isso comigo em 2022, foi pegar esses modelos, né? São essas referências. Aqui, gente, referência não é alguém que você copia, de você fazer igual. É alguém que você admira e você fala assim, ó, por esse caminho interessante. A Stephanie, na mentoria, em 2022 comigo, ela perguntou assim, qual que é a marca que você admira, assim, de influenciador ou de alguém da sua área? Aí eu falei, Eslen Delenogari. Ele não sabia da minha existência, não. E aí ela falou assim, tem algum jeito de você ficar mais próxima dele? Eu falei, tem a clínica dele, vou mandar um e-mail, mas eles não vão me contratar, tem muita gente. E entrei na BeHealth no mesmo ano, um mês depois da nossa mentoria. Depois de 2 anos da BeHealth, o Eslen me chamou para ser sócia da BeHealth. Então, hoje eu sou psiquiatra e sou dona da BeHealth também. E pouco tempo depois, o Eslen me chamou, né? Eu já tinha vindo várias vezes aqui no Eslen Podcast para ser host. Aí olha que é muito louco a gente pensar isso numa retrospectiva de 4 anos, né? Tem que controlar aqui para não chorar. De eu me aproximar de uma marca de maneira estratégica, porque realmente era uma pessoa que, né, eu sempre admirei muito o Eslen, agora eu admiro como amiga, mas antes admirava como fã ali, porque era do RD e era seguidora ali dele. E aí eu me aproximo da BeHealth, trabalho na BeHealth, mostro o meu trabalho ali, ganho algum tipo de protagonismo ali, começo a palestrar, começo em podcast,
me chama para a sociedade, eu tô aqui no Wesley Podcast, isso por conta de um motivo. De eu ter feito o exercício. Que marca que você se sente representado de alguma maneira? Que marca que não te incomoda da pessoa estar vendendo? O Wesley vende o RD todo dia e não me incomoda. Porque ele faz de uma maneira que eu sinto que ele está vendendo uma coisa que ajuda, porque me ajudou o RD. Então eu sei que está ajudando outras pessoas. Eu vejo as pessoas sendo transformadas pelo RD. E aí eu fui introjetando coisas, características. O meu perfil é completamente diferente do Wesley. Você pode copiar, comparar os dois Instagrams, não tem nada a ver um com o outro. Mas eu me senti mais à vontade de estar no Instagram por eu ter visto uma pessoa que eu admirava vendendo, fazendo marketing, mas de um jeito tranquilo, de um jeito que não era agressivo e de um jeito que hoje eu me sinto confortável. Então, acho que ter essas referências faz com que as pessoas se sintam mais em paz. De estar ali oferecendo um e-book, uma mentoria, um curso, ou a própria agenda mesmo, né, de consultas. Eu acho que ter essa referência faz muita diferença. Você me acompanhou, né, como sócia, como amiga, esse meu crescimento. E você viu como que foi um processo não só de aprendizado de como fazer, mas um processo de saber como lidar com as coisas que iam acontecendo também, com nesse certeza. Sentido do crescimento em si, né? Com certeza, Ju. E é até engraçado você fazendo essa retrospectiva, né? E a gente lembrando ali do início de tudo. Eu lembro direitinho do dia que a gente fez a mentoria e que eu te fiz essa pergunta e que você falou justamente dos valores do RD. Você falou sobre o que era importante dentro do RD, o que eles comunicavam dentro do RD e como isso impactava a sua vida. E como isso era coerente com a sua essência. E era por isso que você gostava. E você me falou assim, um sonho que é assim, quase que utópico. Foi muito engraçado isso, a gente pensar agora, né? Um sonho quase que utópico. Que nunca vai acontecer. Que nunca vai. Foi essa frase que você usou, que nunca vai acontecer. Ser professora do RD. Ser professora do RD. E hoje eu sou professora do RD. Exato. Você foi professora do RD em muito menos tempo. E a questão era essa reflexão. Você quer uma coisa, mas o que você está fazendo para alcançar essa coisa? E isso pegou. Isso ficou martelando na sua cabeça. Do tipo, eu quero que o Wesley me conheça. Mas como é que ele vai saber que eu existo se eu não tô fazendo nada pra isso? Não é só produzir conteúdo no Instagram. Você nem produzia conteúdo no Instagram. Eu nunca mandei uma mensagem pra ele. Eu fui pra BeHealth, da BeHealth me chamaram pra palestrar, da palestra ele me conheceu, da palestra ele me chamou pra cá. Você foi muito estratégica, porque assim, o Wesley já era uma marca gigantesca. É claro que é mais difícil de você acessar uma marca gigantesca. É claro, isso é natural. E aí era muito mais difícil você tentar um contato direto com ele e ser percebida do que encontrar uma outra brecha. Poxa, a BeHealth precisa de psiquiatras. É uma clínica que tem psiquiatras atuando. Então eu vou atrás da BeHealth e vou mostrar o meu valor ali dentro. Você não ficou pedindo pra ninguém lá dentro. Deixa eu palestrar que eu sou boa, gente. Por favor, me dá espaço. Você não fez nada disso. Você provou o seu valor. Você mostrou que você tinha os mesmos valores que eles. Que você tinha os mesmos objetivos que eles. Por que você foi chamada pra ser sócia? Porque existia uma coerência muito grande. Uma coisa que eu vejo muito nessa questão de networking, né? Porque eu trabalho com psicólogo o tempo todo. É essa questão de você gerar valor antes de você pedir qualquer coisa. Eu, assim, em relação ao RD, ao BeHealth, eu nunca pedi nada. Né, sempre foi uma questão de doação, porque para mim fazia muito sentido, né, dessa coisa de... O Wesley falou uma frase de você primeiro ser interessante para depois você ser o interesseiro ali, no sentido de pedir algo, né? Então, acho que isso em relação a qualquer coisa que a gente vai fazer, né, na nossa vida, inclusive no sentido de aproximar de marcas maiores, você precisa gerar valor ali na empresa da pessoa, na vida da pessoa, antes de querer ali uma parceria. Porque isso a gente vê muito no dia a dia, né, de pessoas, faz uma live comigo e tem poucos seguidores, ainda não tem um posicionamento. Então, às vezes, a pessoa ela quer estar próximo de uma marca que já tem esse brand mais trabalhado, mas ela ainda não conseguiu ainda construir a marca pessoal dela e a base, né? E você usou uma palavra, assim, de diferenciação. O que diferencia de fato, assim? Porque a gente falou de branding. Branding é baseado naquilo que a pessoa já é e aquilo que ela decide mostrar pro outro com a intenção do outro, perceber ela a partir dessa impressão ali que ela forma. Mas o que diferencia? O que faz as pessoas escolherem um profissional em vez do outro? Você acha que é puramente uma questão de identificação ou é uma questão de confiança gerado pela essa questão da facilidade que a pessoa tem de traduzir um conteúdo técnico, o RD? O sucesso do RD, para mim, é pela facilidade que o Wesley tem de traduzir uma coisa super difícil neurocientífica em algo palpável do dia a dia.
essa facilidade de tradução, de comunicação, essa didática fez o RD ser o que é hoje. Mas o que você acha que são os diferenciais? Você acha que isso é muito de caso a caso ou você vê alguns padrões assim de diferenciação? É um conjunto de tudo isso, Ju. É um conjunto de tudo isso, mas principalmente sendo aplicado com constância. Não adianta você fazer uma única vez. Não adianta você se comunicar com clareza uma única vez. Porque aquilo pode se tornar interessante num primeiro contato, mas isso vai ser esquecido logo em seguida. Se você comunica com essa clareza, se você transforma o técnico em algo palatável todos os dias para uma audiência, isso vai ficar na mente dela. Isso vai fazer com que ela pense em você quando ela precisar de alguém para resolver aquele problema. Porque tem isso, né? Nem todo mundo que está procurando um psiquiatra está vendo seus stories e precisa de um psiquiatra. Talvez eu só precise daqui a 5 anos. Mas você já está na minha mente desde hoje. E aí eu vou te escolher. A identificação, sem dúvidas, é muito importante, porque é a identificação que gera a confiança. Além da autoridade. Então é um conjunto de todas essas coisas. Mostrar a minha autoridade. E aí eu vejo que as pessoas pecam muito porque elas querem essa autoridade. E aí elas acreditam que a autoridade só pode ser conquistada através do estudo. Não estou diminuindo o estudo de jeito nenhum. Você vai ter que estudar pro resto da vida. Você escolheu ser profissional da saúde. Você vai ter que estudar. Todas as semanas da sua vida vão ser estudando. E isso é necessário. Só que você não pode negligenciar o resto por conta do estudo. Você não pode pensar que só ele vai te trazer a autoridade e vai despertar essa confiança. Porque eu falo muito isso como leiga, falo muito para os nossos alunos. Gente, eu como leiga, eu consigo ter um olhar que vocês não vão conseguir. Você pode me falar que você é especialista, fez 500 pós em DBT. Isso não significa para mim a mesma coisa que significa para você. E as pessoas acham que criar autoridade é aquilo que o colega vai se identificar. O colega vai enxergar e falar, nossa, ele é bom porque ela fez 50 pós em DBT. Mas se a gente está focado em conseguir paciente, por que a gente se importa tanto com o colega, mas não bota esse mesmo peso no paciente? Porque se eu entro se eu, né, um leigo, na verdade, eu não, porque eu sou profissional. Um leigo entra no perfil, aí tá lá, Stephanie, psicóloga. Aí você coloca TCC no Instituto Beck. Ju, TCC. Quando eu comecei a entrar nesse mundo da psicologia, fui procurar minha psicóloga e tal, quando eu nem trabalhava com isso, era só pra mim mesma, né? É especialista em TCC. Você nem sabe o que é isso. Pra mim, TCC, sabe o que é? Trabalho de conclusão de curso. TCC na minha vida era isso até então. Então, pra mim, não fazia o menor sentido, não fez diferença nenhuma na minha escolha. Claro, tem níveis de clientes. Tem um cliente, o possível paciente, que ele já tem um nível para frente. Eu era leiga 100%, então isso não influenciou a minha escolha. E isso também é uma escolha. Eu posso querer falar com uma pessoa que já tem o diagnóstico de borderline, por exemplo. Ela já tem esse diagnóstico, então ela tem consciência. Ela sabe, é palatável para ela falar DBT, mas nem sempre. Fala, uma coisa que eu lembrei. Vamos falar sobre nível de consciência. Porque eu acho que o que você está falando é isso. Quando o paciente ele já tem o diagnóstico de borderline, se eu colocar na minha bio psiquiatra especialista em borderline, ele vai olhar, é ela. Eu nunca vi um especialista em borderline no psiquiatra. Agora, o paciente que ele tem todo o quadro de borderline, tem a desregulação emocional, ele tem questões de autoimagem, né, tem ali problemas relacionados à raiva, ele tem sintomas. Mas ele não sabe que tem o diagnóstico de borderline, nunca teve um diagnóstico. Às vezes nem escutou essa palavra. Ele nunca escutou essa palavra. Então, se ele entra no meu Instagram especialista em borderline, ele não vai entender nada. Como que numa rede ali, seja um Instagram, TikTok, YouTube, qualquer lugar que esteja funcionando ali para a pessoa captar paciente, como que o profissional deve alternar entre esses níveis de consciência, né? Eu tenho que explicar o que é nível de consciência pessoal, que eu não sei explicar. Explica aí. Vamos falar de um jeito bem simples, né? Os níveis de consciência é como se fosse uma escadinha. Vamos pensar que tem quatro degraus nessa escadinha. E aí no primeiro degrau tá a pessoa no nível mais baixo. É aquela pessoa que era eu ali no início da terapia. A pessoa que não sabe nada sobre terapia. Não tá entendendo nada sobre ela. Ela sabe que tem alguma coisa de errado, mas ela não tem noção do que tá errado. Ela não sabe que ela tem ansiedade. Ela tem sintomas de ansiedade. Mas ela não sabe que aquilo ali chama ansiedade. Às vezes não sabe mesmo. Ou então acha que a ansiedade é aquela coisa que todo mundo tem natural. Que realmente, né? Tem a ansiedade que todo mundo tem que é natural. Que é diferente do transtorno. Então ela tá ali embaixo. Ela não tem noção do que tá acontecendo com ela. No segundo degrau, já é uma pessoa que entendeu os sintomas. Ela entendeu os sintomas. Ela viu que está causando prejuízo para ela aqueles sintomas. Algo está errado e aquilo está incomodando ela.
Ela já sabe o nome, então? Não. Às vezes ela não sabe que é borderline. Ela sabe sim. que ela tá com a desregulação emocional. Não com esse nome também, né? Falar de desregulação emocional, talvez ela não saiba. Ela tem algum problema ali, mas ela ainda não tá num nível mais baixo de consciência do que da Exato. pessoa que tem o diagnóstico. Ela entendeu que tá causando prejuízo na vida dela. Aquilo ali precisa mudar porque tá sendo muito ruim para ela. No terceiro ali, degrau, ela já está pensando, isso aqui é um fato, eu estou vivendo isso, e aí ela pode saber o nome ou não, ela pode suspeitar. Exemplo clássico, TDAH. Se fala muito de TDAH hoje em dia. Então é muito comum ver conteúdos na internet que fazem a gente pensar, então isso aqui que eu tenho é TDAH. E muitas vezes não é. Então ela pode estar nesse nível de tipo, eu acho que é TDAH, eu preciso investigar. Ou então ela pode ter certeza que ela tem TDAH já. Às vezes é uma pessoa que já passou pelo processo terapêutico, só que não deu certo com aquele psicólogo. Parou o processo e está em busca de um novo psicólogo. Então tem diversas situações e por isso esse é o grande desafio de se posicionar, produzir conteúdo. E o nível 4 é a pessoa que já decidiu, assim, que ela precisa de ajuda ali, Ela né? precisa de ajuda. Talvez ela não tenha decidido por você, mas ela decidiu que ela precisa de ajuda. Só que nesse nível, muitas vezes, ela tem um tipo de objeção. Então, não quero procurar um psiquiatra porque é médico de louco. O que eu vou falar lá em casa, que eu tô indo no psiquiatra, vou achar que eu fiquei louco. Ou, né, aquela pessoa fala assim, eu preciso de ajuda, mas a terapia ali eu vou gastar R$800 por mês. Mas esse é o valor que eu poderia estar colocando meu filho numa professora particular. Será que eu mereço, né? Então, aquela pessoa que é sobrecarregada. Então, eu acho que o maior desafio, esse desafio eu tenho também, eu tenho gente que chegou no meu Instagram hoje e pode estar um nível de consciência ali o mais baixo possível, né? A pessoa ela vai me ouvir falando assim, olha, você acorda de madrugada e fica com um monte de problema na cabeça e não consegue dormir de novo. Sabia que isso pode ser por conta de ansiedade? Aí a pessoa, nossa, não sabia. Né? Então, a pessoa, ali na produção de conteúdo, a gente tem que variar. Desde a pessoa que nem sabe o que ela tem, até a pessoa que sabe o que tem, mas ainda tem alguma objeção antes de marcar a consulta com você ou com outro profissional. Sim. Então, a produção de conteúdo não é simples também, né, Steph? Quando a gente fala que os profissionais precisam estar não só para uma questão de carreira, de alavancar ali a agenda, mas também com o objetivo de ajudar as pessoas que estão consumindo conteúdo. A gente sabe que não é simples, porque tem várias coisas ali que a pessoa tem que avaliar, né? Nível de consciência, tipo de conteúdo. Sair do tecniquez para o profissional de saúde, como a gente fala técnico o tempo todo, a gente o tempo todo, né, quando está no Instagram, quando está com o paciente, a gente tem que ajustar essa linguagem para não ficar falando desregulação emocional. O paciente não sabe. Eu acho que hoje essa é a minha principal função na mentoria. É fazer os alunos perceberem que ninguém está entendendo o que eles estão falando e eles precisam traduzir esse tecniquez, porque para eles está super simples. E aí eu acho engraçado, porque não é algo que eles não sabem fazer. Porque eles fazem isso no consultório todo dia com psicoeducação. Só que eles não conseguem virar essa chavinha, têm dificuldade de virar essa chavinha de que produzir conteúdo é uma psicoeducação. Mas sabe o que eu acho que é a dificuldade? Que quando eu tô com um paciente no consultório, eu fazendo aqui o papel de advogado dos profissionais, quando eu tô com um paciente no consultório, se eu tô, por exemplo, com um advogado que dá aula na faculdade, eu ajusto minha linguagem para ele quase que de forma automática, eu nem penso. Agora, se eu tô atendendo uma pessoa ali, né, na minha agenda social, assim, uma pessoa que não foi alfabetizada, eu mudo minha linguagem quase que automático. Mas no Instagram eu tô falando com quem? Então, é isso que é a importância de fazer todo esse estudo de branding, de marca pessoal, justamente para você entender qual que é o seu público, quem você quer atender. E a partir desse momento que eu sei o que eu quero atender são mulheres que são mães, que estão sobrecarregadas, que têm uma rotina e que sofrem de ansiedade e de burnout. Então, quando eu vou produzir o conteúdo, eu vou falar com essa mulher, eu vou falar com uma pessoa como se fosse a pessoa que está do outro lado da mesa ali no consultório. Então, se a gente não tem essa clareza, né, de quem é meu público, com quem que eu estou falando, a gente tenta falar com todo mundo. E aí, quando a gente fala com todo mundo, a gente não fala com ninguém, porque aí não gera essa identificação. Então, acho que a dificuldade que o pessoal tem de sair do tecniquez é porque ele não consegue pensar nessa pessoa, assim. Quem é a pessoa? Quem que seria o paciente ideal ali, o público ali, alvo da pessoa? Acho que talvez essa pode ser uma das dificuldades, assim. Concordo, Ju. E aí vem um ponto também da pessoa escolher essa persona, né? Esse cliente ideal com base no que ele gostaria de atingir, mas que ele não tem nenhum tipo de experiência, não tem conhecimento. Então, eu nunca atendi mães
sobrecarregadas. Mas eu quero falar com mãe sobrecarregada. Ou pior ainda, não só eu quero, mas eu não tenho nem base teórica para isso. Isso é o pior ainda. Você escolher um nicho no qual você não tem nem habilidade ainda técnica para estar atendendo, né? Exato. E aí, como você vai conversar com essa pessoa? Você não conhece ela. Você não sabe o que ela vive. Você não tem contato com essa persona. E aí, realmente vai ficar muito difícil. Significa que você tem que abandonar essa ideia? Não. Mas você não vai fazer isso do dia para a noite. Você vai começar a entender como é que você pode se aproximar dessa persona. Você vai ganhar experiência nessa persona. Você vai conhecer o universo dessa persona. E aí, quando você tiver essa experiência, vai ficar mais fácil. Você vai entender como é que você vai se posicionar para ela e vai atrair. Porque se você começar assim do zero, sem experiência nenhuma, você não vai se identificar. Você vai começar a falar coisas que não estão na vida dessa persona e ela não vai se identificar. E aí ela não vai vir. E aí você vai ficar frustrado. Tô produzindo conteúdo pra caramba e ninguém nem tchum pra mim na rede social. Por quê? Porque não tá gerando essa identificação. E assim, todo mundo tem que nichar? Porque Não. isso assim, vários cursos que eu já vi ali de marketing médico, assim, falam, olha, para você ter alcance, criar audiência, tem que ter um nicho. Não. E aí, na época, eu nichei em TDAH. Eu fiquei 1 ano falando só de TDAH, que me cansou falar de um tema só. Dá para a pessoa falar de várias coisas, assim, sem ter um nicho muito específico, uma doença específica, assim? Com certeza. Principalmente quem tá começando na profissão. Como é que você vai nichar se você tem pouca experiência? Como é que você vai identificar o que você mais gosta de falar? O que você mais gosta de trabalhar dentro do consultório? Se você tem pouca experiência de consultório, de dia a dia com o paciente, você não vai conseguir. E aí vai ser isso que a gente acabou de falar. Um tiro no escuro. Vou falar com empresários. Nunca atendi um empresário na vida. Como é que eu vou atender esse empresário, então? Como é que eu vou fazer ele querer ser atendido por mim? Então, essa experiência, ela precisa vir primeiro. O nicho ajuda muito em questão de posicionamento. Ajuda muito. Porque vamos comparar, sei lá, com um cardiologista. Infartei. Eu vou querer um cardiologista, eu não vou querer ir num clínico geral. Eu quero que um cardiologista cuide de mim. A especialidade médica não deixa de ser um nicho, né? Não deixa de ser um nicho, exato. Só que assim, quando a gente fala no digital, escolher apenas uma especialidade pode ser muito raso. Porque tem muita gente se posicionando como especialista mesmo. E aí que o branding entra. É aí que traz o diferencial. Psiquiatra tem um tanto na internet, mas psiquiatra como a doutora Ju, são poucos. O psiquiatra que faz um pré e um pós-consulta de excelência. Um psiquiatra que me dá o telefone dele no pós-consulta para eu tirar dúvidas. Um psiquiatra que atende de maneira horizontal. Eu não fico com aquela sensação de que eu fui no médico e que ele é inalcançável. É um ser superior, que tem muito isso, né, na medicina, do médico ser aquele ser inalcançável. Tem muita gente que chega no consultório... É o ego inflado, né? Meio assim, né, tipo, doutora, tem até medo de falar com o médico, nem passa todas as suas demandas ali pro médico por conta desse distanciamento. E aí você se destaca justamente por quebrar todos esses conceitos. Mas como que você quebra todos esses conceitos? Porque você gastou tempo, você dedicou esforço na construção do seu branding lá no início. Aí o que é o erro? As pessoas tendem a enxergar isso depois de muito tempo tentando decolar, seja no marketing tradicional ou no digital mesmo, né? Ela gasta muito tempo tentando decolar, mas sem investir tempo no branding. E aí é só perder de tempo mesmo. Eu acho que tem dois caminhos ou dois problemas potenciais de quem está assistindo a gente. Primeiro, a pessoa que falou assim, Stephanie, comecei e eu fiquei imitando as pessoas. Eu fiz isso. E agora eu virei um personagem ali que eu tenho que sustentar e tá muito difícil. Inclusive, eu tenho muito aluno que é psicólogo que fica na pressão de ter uma rotina perfeita. Ali, de ter que postar ali, nossa, 6 horas foi na academia, depois teve, sei lá, um momento de oração, aí atendeu, aí depois foi correr à tarde, depois ficou com o filho não sei quantas horas, e teve o dia perfeito. Tem psicólogos que têm essa pressão de mostrar uma rotina perfeita como se ele fosse um modelo para o paciente, pro paciente seguir. E isso gera muito sofrimento, muito sofrimento, porque a vida real não é perfeita, por mais que a gente escolha ter uma rotina saudável ali, tem percursos ali, tem percalços ali que a gente passa. Qual que é o problema, como que essa pessoa que hoje ela se tornou um personagem, foi não intencional, de repente hoje ela percebeu, você falando de branding, ela falou assim, gente, eu não sou eu sou um personagem, como que conserta isso? Hoje eu vou contar sobre mim, eu fiz isso. Quando eu comecei a me posicionar no digital
quando eu conheci o universo de infoprodutos e entendi que eu queria trabalhar de alguma forma nessa área, falei, preciso começar a me posicionar no Instagram. E aí eu criei um Instagram. Só que eu estava tão insegura por ser um universo todo novo para mim, que eu comecei a olhar para muitas referências. Vou pegar um exemplo de cor, de identidade visual. Quando eu fui escolher minha identidade visual, eu olhei muito para esse mercado. E aí era uma era que tinha muitas empresárias jovens, eu era muito jovem também, né? Então eu olhava para essas empresárias jovens, que já tinham dado muito certo. Batonzão vermelho na boca, cabelo boi escorrido, lambeu, aquele cabelinho boi lambeu, assim, ó, daquele jeitinho. E eu consegui ver uma pessoa já. Eu nunca tinha usado isso na minha vida, Ju. Nunca, você sabe, eu nunca fui essa pessoa. Só que eu olhava tanto para aquilo e enxergava aquilo como modelo de sucesso. A visão da autoridade, né? A visão da autoridade, que eu falei, a única maneira de... Inconsciente também. A única maneira de eu alcançar o sucesso que eu tô buscando é sendo assim. E aí, primeiro, eu fui pelas cores. Uma cor que eu não gosto, não gosto pra nada, é rosa. Não gosto de rosa. Gosto pessoal. Eu acho que foi um pouco da infância e adolescência no balé. Muitos anos do balé usando muito rosa, acho que eu peguei ranço do rosa. E aí eu comecei a fazer minha identidade visual toda rosa. Por que eu fiz isso, gente? Não tem nem explicação. E olha, eu não era uma pessoa leiga. Eu já trabalhava com marketing, eu já tinha conhecimento. Só que olha o poder da influência externa. Quando a gente não está consciente do que a gente está fazendo. Se eu não for assim, eu não vou vender. Se eu não for assim, eu não vou vender. Comecei a fazer. Deu 2 meses que eu vi aquele perfil cor-de-rosa. Falei, o que eu tô fazendo com a minha vida? Eu tinha ranço de entrar no meu Instagram, porque aquilo ali não era eu. Não era eu. A maneira de eu me comunicar, eu achava a questão da autoridade. Eu achava que eu não podia ser assertiva como eu sou. Direta como eu sou. Eu não poderia falar com o meu tom de voz, porque poderia soar grosseiro. Eu teria que ser mais meiga, mais fofa. E você é mais objetiva, mais direta, é seu tipo de linguagem. Exato. Né? Mas aqui eu não via outras pessoas fazendo isso que eu admirava. E aí eu achava que eu estava errada. Eu não ia conseguir alcançar. E aí eu continuei errando. Troquei as cores do meu perfil achando que era só a cor que ia solucionar. Mas aí eu comecei a usar batonzão vermelho, cabelo boi lambeu. Comecei com essa questão da estética. Porque uma coisa que eu não era muito ligada era na questão de imagem pessoal. Porque eu achava que imagem pessoal era usar blazer e terninho. Construir imagem pessoal era isso. E eu nunca usei um blazer ou um terninho na minha vida. Vou ter que começar a usar para passar autoridade. E aí fiz um processo de gestão de imagem pessoal. Acabei entrando nesse universo. E por um breve período, eu gostei daquilo. Não gostei. Mas é que eu comecei a me sentir pertencente. Ai, agora sim eu vou decolar, porque eu tô mostrando essa autoridade com esse tipo de look. Gente, eu sempre trabalhei home office. Como que você fica de blazer em casa, né? Não faz nem sentido, né? Eu acordo 6 horas da manhã, passo um batom vermelho pra ficar na frente do computador. Não faz nem Às vezes eu nem reunião tenho. Eu não uso isso, às vezes, nem pra sair à noite. Quanto tempo você sustentou, assim, esse personagem, né, sem saber ali que você tava errando? Olha, 1 ano. 1 ano. Tentando corrigir. E é insustentável, né? Insustentável. E eu tenho vergonha, Ju. Quando eu vejo vídeo, vejo imagens, vejo coisas dessa época, né? Eu tenho vergonha de mim. Eu fico, gente do céu, o que tava passando na minha cabeça? Mas eu não acho ruim. Ao mesmo tempo que eu sinto vergonha, eu não acho ruim. Porque tudo isso me deu repertório para ser a profissional e a mentora que eu sou hoje. Então, se eu vejo um aluno começando a cometer esse erro, no início eu já corto. No início eu já faço ele refletir sobre isso. Será que é isso mesmo? Será que é esse o caminho que você quer seguir? Será que isso realmente faz sentido para você? Então é aquilo, né? Do erro, constrói repertório. O erro constrói repertório. Então para de ter medo de errar. Então se a pessoa ela sente que ela tá artificial de um jeito assim de ter construído essa persona que só existe no Instagram, ela precisa rever, ela precisa mudar, porque vai ser insustentável, né? Eu acho que o melhor elogio que eu tenho pra saber que o brain tá funcionando é o elogio que eu recebo de, nossa, Ju, você é igualzinho no Instagram, igualzinho aqui. Né? Seja no sotaque, o sotaque mineiro, o jeitinho de falar, do jeitinho de ser, assim. Eu sou uma pessoa muito, né, do toque ali. E, de alguma forma, eu transpareço essa coisa mais carinhosa, essa coisa mais amorosa ali na minha comunicação. Eu nem sei como que eu faço isso. Mas o fato de eu ser muito eu, seja aqui, seja no Instagram, faz com que transpareça o que eu sou. E as pessoas, elas percebem sem dar o nome. As pessoas não ficam assim, nossa, olha como que a Juliana é uma médica acessível. Não, fica uma coisa que fica subentendida ali no jeito de eu tratar, no jeito de eu conduzir uma consulta, no jeito de eu disponibilizar o meu contato. Então, eu acho que tem muita coisa aqui que a gente está falando de estratégia, de intencionalidade,
que as pessoas nem sempre dão um nome para isso. Igual você falou que quando você foi procurar a médica na cidade nova, né, que você está morando, você não conseguiu, você não fez isso tudo planejado, por mais que você trabalhe na área. Mas é uma coisa que acontece ali, né, vai acontecendo no inconsciente ali, a pessoa nem percebe o que ela está fazendo, e que hoje é a maneira que as pessoas buscam ajuda, buscam essa identificação com o profissional, né? Ô, Stephanie, eu sei que a gente falaria mais 5 horas aqui. Eu queria que você falasse, como uma última dica, assim, para quem, assim, formou agora, ou já tem um tempo de formado, mas não tem nem um WhatsApp Business ainda. Pessoa assim, tá? Sou zerado no marketing digital, não tem nenhum site. Você daria um passo a passo, assim, para essa pessoa? Ou o que seria o mínimo que essa pessoa deveria ter de presença digital para ela começar, sabendo que ela vai fazer isso o resto da vida até ela aposentar? O que seria um passo a passo, assim, que você vê que funcionaria? Primeira coisa, estudar sobre branding. É impossível a gente aprofundar tanto aqui em branding em 1 horinha, né? A gente não consegue dar todo esse passo a passo. Mas você já tem um exercício, que é o de conversar com as pessoas próximas de você, fazer a caixinha no Instagram, se você já tem Instagram. Começa por aí, que já vai te trazer uma certa clareza. Você já vai entender alguma coisa ali que se destaca em você. E você já vai começar a tomar decisões com base nisso. Segundo, não tô com o branding perfeito. Vou esperar tudo ficar alinhado ou ficar satisfeito para começar. Não vai. Você vai começar hoje. Não tem conta no Instagram, então você vai abrir agora. Você já vai pegar seu celular, vai começar a fazer a sua conta, vai colocar ali um @ que seja simples. Você é físio. Juliana Fonseca Físio. Tenta colocar Ju Fonseca Físio. Coloca sempre um nome sem muito ponto, sem underline. Claro, às vezes seu nome é Maria da Silva. Vai ficar difícil você não colocar um diferenciador ali, porque você não vai conseguir. Mas um @ que seja fácil simples. Falar na rua ali, a pessoa já te achar, né? Exato. Doutora Ju Psiquiatra. Às vezes, mesmo que a pessoa não tenha escutado muito bem, ficou muito fácil de guardar. É esse aí. Bota um @ simples. No seu nome, em negrito, sabe? Logo embaixo do @ tem o seu nome, né? A gente chama em nome em negrito. Ali, pouca gente sabe, mas aquilo ali é um buscador. É como se fosse o Google, que você coloca ali uma palavra-chave e ele te mostra as pessoas. Quando a gente vai na busca do Instagram, se a gente tem, por exemplo, psicoterapeuta ali e o meu cliente busca psicoterapeuta na busca, a chance de eu aparecer é maior. Então não é só no @ ou psi no @ que funciona como esse buscador, esse campo em negrito também. E aí eu gosto muito de utilizar ele estrategicamente no sentido de meu atendimento é só presencial, ou então é muito forte no presencial e eu quero fortalecer isso, eu não estou em transição do presencial para o online, por exemplo. Eu coloco ali onde eu atendo. Doutora Stephanie, psicóloga, atendimento em São Paulo, capital, São Paulo, SP. Coloco ali isso. Ou então eu tenho um nicho muito específico. Eu atendo um nicho muito específico, eu coloco ali psicóloga de mulheres, psicóloga de empresários. Coloco ali também. Porque é mais fácil da minha persona ideal me achar. Bio, a gente tem um padrão ali que é sem erro, né? Então, para não ter erro. Primeira frase, uma frase que comunica para quem você fala e como você faz, com uma mini transformação que você faz na vida daquela pessoa. Um marco de autoridade, o que é isso? Mais de 1.000 atendimentos, mais de 5.000 atendimentos, 10 anos como psicóloga, 10 anos atendendo mulheres exaustas, algum marco que fale que você é bom naquilo. Tem até tem gente que assim, é recém-formado, não consegue pensar muito bem em como colocar essa autoridade. Às vezes até mesmo uma especialização sua. Então, médica formada por uma faculdade de renome, médica formada pela USP. Você pode ter formado ontem. Se você não tem autoridade por tempo, você usa autoridade por formação. Nossa, ainda não tenho. Coloca a especialização que você tem ali, a abordagem. Né? Exato, exatamente. Pode funcionar como uma boa autoridade. E, não menos importante, né, mas por último, um call to action, uma chamada para ação, a gente chama de CTA, que é agende aqui. E logo embaixo, a gente não esquece de colocar o link. É impressionante, gente, como tem profissionais que não tem link na bio. Então, você quer agendar, você não sabe qual que é o próximo passo. Não tem um link do WhatsApp ali. Link do WhatsApp de agendamento, de preferência do WhatsApp, porque a gente tem que colocar menos cliques possível. Se eu mando para o site, a pessoa tem que entrar no site, ela vai ler toda uma página para achar o botão de WhatsApp para agendar, achar o botão de agendamento. Então, não precisa. O site pode ser importante. Hoje no Instagram a gente consegue colocar mais de um link.
Então, coloca na sua bio. Primeiro, o principal, o direto para agendamento. O segundo, ali, o site. Ou então, a Ju, que tem 500 funções. Ela tem ali aquele Linktree, que é tipo um mini site. Onde tem todos os meus podcasts que eu sou convidada, ou aqui os que eu gravo, né? Exatamente. Os produtos digitais que ela vende, como agendar consulta, como marcar plano de acompanhamento. Ela tem 500 produtos ali que ela pode mostrar e presenças digitais que ela pode mostrar. Canais diversos. Então, ali, ela concentra tudo ali. E aí ela coloca nesse Linktree. Só que não é um site que polui tanto de informação. Tem muitas opções para a pessoa clicar. Mas não polui de informação porque são links. É um gestor de links. É um gestor de links, exato. Eu quero consulta? Vou na consulta. E aí isso é por ordem de prioridade. Primeiro a Ju quer consulta. Então o primeiro link é agendar consulta. Segundo link é a segunda prioridade dela. O terceiro link é a terceira prioridade. Os podcasts, como não são canais de conversão direta, estão mais para baixo do que consulta, do que plano de atendimento, tudo isso. Então é essa mais ou menos a lógica. Faz pelo menos isso. Faz pelo menos isso. Começa a estudar branding e monta a sua vitrine bem montada no Instagram. Uma coisa que funciona muito, muito bem pra mim, né? Falando diretamente com você que tá com dificuldade, eu tenho um perfil ali que eu uso como estudo, né? Que não é o meu perfil, para não poluir ali o meu perfil, onde eu sigo 100 pessoas da minha área. Então, psiquiatras do Brasil e do mundo, psicólogos também, neurocientistas, principalmente os psicólogos que publicam muito no exterior. E eu sigo essas pessoas nesse perfil, que inclusive chama estudo de alguma coisa ali, que é um perfil que eu uso só para estudar. Então, quando eu estou sem referência, quando eu estou sem ideia, ou quando eu quero estudar mesmo, eu vou nesse outro perfil que não tem amigo, não tem família, não tem ninguém. É só para estudar mesmo. E eu consumo conteúdo ali. Porque, às vezes, das dores é tô sem ideia. Eu falo que a minha ideia é quem senta ali no meu consultório. Meu paciente é a minha maior fonte de inspiração ali. Que o paciente, quando ele fala assim, nossa, Ju, eu sinto que eu não vou dar conta. Às vezes essa frase, eu sinto que eu não vou dar conta, vira um post ali, vira um conteúdo que e é impossível não dar certo, porque eu estou usando exatamente as palavras que saíram da boca do paciente. Então, para começar, então, você julga importante o estudo de branding e começar um Instagram ali, ajeitar a bio, ajeitar a foto ali, colocar um @ legal, que gera identificação e começar, não se sentir... Começar. Só começa. Porque a parte mais difícil é começar, é ter a coragem de sair da inércia e fazer algo. É criar... Porque não é só sair da inércia, né? É lutar contra seus medos. Tudo aquilo que está dentro de você, o medo do julgamento, o medo do que vão falar, minha família vai me julgar, meus amigos vão falar, ah lá, blogueirinha. As pessoas não vão entender o que você está fazendo. Gente, meus amigos de infância não sabem o que eu faço, não. Você não consegue explicar, né? Até hoje eles não sabem direito com o que eu trabalho, não. Minha mãe não sabe. Se perguntar pra minha mãe com o que a filha dela trabalha, ela vai ficar em dúvida de como responder. Trabalha na internet. Né? Trabalha na internet. E, cara, não tem problema. Não tem problema. Por que isso seria um problema pra mim? E nesse começo, eu também tive uma resistência, assim, de alguns colegas, quando eu comecei a produzir conteúdo. Se essa opinião assim, te atrapalha, são pessoas que talvez faça sentido você se afastar um pouco, porque o que você está fazendo de uma maneira ética, você está fazendo algo que pertence ao seu trabalho. Então, às vezes, esses comentários que podem ter, né, de brincadeira, assim, é blogueirinho, tudo mais, se isso te faz mal, afaste dessas pessoas e esteja num ambiente onde isso é normal e onde isso é estimulado, e não onde isso vira um motivo ali de zoação, né? Perfeito, Ju. Stephanie, passa a sua rede, a sua profissional, assim, que é que você pode conversar com o pessoal que tiver dúvida e quiser te conhecer. Gente, eu falei que tinha que simplificar o @, né? Mas é um pouco difícil simplificar meu @ porque o meu nome não é tão fácil, né? Então é @stephanie.f. Stephanie é STEPHANNE. F. Não tive culpa nessa escolha. E da mentoria, que é a nossa mentoria e que você é mentora de branding, de marketing. @lab de psicoterapia. Lá a gente produz conteúdo gratuito todo dia, toda semana, para profissionais da psiquiatria e da psicologia que querem aprender a se posicionar, que querem poder valorizar os seus trabalhos e querem viver exclusivamente do consultório particular, né? Principalmente para serem mesmo valorizados por tudo aquilo que eles fazem, aqueles benefícios que eles trazem para a vida dos pacientes. Perfeito. Muito obrigada por ter vindo lá de São Paulo para
estar conversando aqui com a gente hoje, viu? Imagina, Ju, foi um prazer estar aqui, adorei. Olha, se você gostou desse episódio, comenta aqui o que você gostou. Se ficou faltando alguma coisa, comenta o que faltou, que eu posso trazer. Eu obrigo a Stephanie a voltar aqui pra gente gravar outro episódio. E compartilhe esse episódio com profissionais de saúde que você sabe que são bons, mas que são invisíveis ali, que não estão nas redes sociais, que estão só ali atendendo e que não estão se posicionando. Então, compartilhe esse episódio, curta o episódio, se inscreva no canal, porque isso é importante que o YouTube comece a entender que o nosso conteúdo é relevante e comece a espalhar o nosso podcast para mais pessoas. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.